E aí, pessoal, tudo bem? Primeira série do ensino médio. Estamos aqui agora para Matemática 2. Tudo aquilo que eu falei lá na aula de Matemática 1 vale em relação a exercícios, né, que a gente vai estar corrigindo perto da prova, que eu pedi para vocês estarem fazendo, colocando sempre exercício nas atividades, que valerão bastante nota. Então, por favor, pessoal, né? Vamos aí sempre fazer isso daí, tá bom? E sobre a correção, a gente vai estar corrigindo sempre todos os exercícios antes da prova, podem ficar tranquilos. Apesar que nessa videoaula não tem exercícios, mas na próxima terá, tá bom? Então vamos falar hoje sobre os polígonos regulares convexos. Até a aula passada nós falamos sobre os quadriláteros, né? Até a aula passada, nós falamos apenas sobre os quadriláteros. Falamos sobre triângulos, já quadriláteros, como encontrar a área de um quadrilátero, de um paralelogramo, de um trapézio. Agora nós vamos encontrar a área de qualquer polígono regular convexo. Gente, para encontrar a área de qualquer polígono regular convexo, antes nós temos que relembrar, né, o que é um polígono convexo, o que é um polígono não convexo. Gente, se vocês forem observar o polígono ABCDE, ele é um polígono convexo. E o polígono IJFGHIJ, quero dizer, ele não é um polígono convexo. Se ele não é um polígono convexo, então ele pode ser chamado de polígono não convexo ou então de polígono côncavo, certo? Se ele é um polígono não convexo, ele também pode ser chamado de côncavo. As duas formas de se chamar esse polígono estão corretas. Ele pode ser chamado tanto de polígono côncavo quanto polígono não convexo. Para a gente classificar, né, para a gente poder estar classificando esses dois polígonos aqui como côncavo ou convexo, primeiro a gente vai traçar dois segmentos de retas dentro dele. Vamos traçar o segmento AB. Marcamos dois pontos internos ao polígono. Independente de onde eu marcar o polígono, os dois pontos AB, se eu for ligar a eles através de um segmento de reta, esse segmento de reta jamais poderá sair. Agora, se eu ligar no segundo polígono, no polígono FGHIJ aqui, ó, que é esse segundo polígono, se eu marcar um segmento A e B aqui, na hora que eu for ligar, esse segmento de reta, ele poderá sair. Ele, nesse caso aqui, ele saiu de dentro da figura. Se existe essa possibilidade desse segmento de reta sair de dentro da figura, logo nós podemos afirmar que ele é um polígono não convexo, ou seja, ele é um polígono côncavo. Nós vamos fazer um breve estudo sobre os polígonos convexos. Vamos falar primeiramente sobre algumas propriedades dos polígonos convexos. Polígono convexo nós sabemos e temos os polígonos convexos regulares e os polígonos convexos não regulares. Em um polígono convexo, o número de lados sempre é o número de ângulos internos ao número de ângulos internos ao número de vértices, isto é, esse polígono aqui nós temos um pentágono, né, um polígono convexo de 5 lados. Se nós temos um pentágono, um polígono convexo de 5 lados, ele também vai possuir 5 vértices, que no caso aqui, ó, vértice A, B, C, D e E, e os ângulos, ó, ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E e é só esses ângulos. Segunda propriedade. É possível encontrar a soma dos ângulos internos de um polígono convexo usando a seguinte forma, essa equação matemática aqui, ó, n menos 2 vezes 180, isto é, n é o número de lados. Para encontrar a quantidade de polígono da soma dos ângulos internos aqui, basta, se eu fosse pegar do nosso pentágono aqui,
No lugar do n eu colocaria 5, aí ficaria 5 menos 2 vezes 3. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540. Então, a soma dos ângulos internos do nosso pentágono seria de 540 graus. Então, para encontrar a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, sempre vamos utilizar essa forma, onde S significa a soma, N lados, o número de lados menos 2 vezes 180, né? Então, temos essas duas propriedades. Agora, vamos falar o seguinte. Terceira propriedade. Todo polígono convexo, no caso, apresenta a soma dos seus ângulos externos igual a 180 graus. E dependendo do que você for fazer, se você somar a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, o resultado da soma dos seus ângulos externos sempre resultarão em 360 graus. O número de diagonais, acredito que todos vocês sabem o que é diagonais, né? Nós já estudamos lá em quadriláteros. O número de diagonais de um polígono convexo é obtido pela seguinte fórmula: D, número de diagonal, é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. D é o número de diagonal, N é a quantidade de lados. Então, para encontrar o número de diagonal de um polígono convexo, no caso, você vai pegar o número de lados, multiplicar por esse número de lados menos 3, e o resultado disso dividido por 2. Ok? Exemplo. Dado um hexágono convexo, calcule a soma de seus ângulos internos. Vamos calcular a soma dos ângulos internos de um hexágono. S é igual a N menos 2 vezes 180, aquela fórmula que a gente passou lá no slide passado, né? Nesse caso aqui, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo sempre vai ser S, que é igual a N menos 2 vezes 180. O número de lado menos 2 vezes 180 graus. Ok? Então, S menos 2 vezes 180 é S, que é igual a 6, porque é um hexágono. Todo hexágono é um polígono convexo de 6 lados. Então, vai ser 6 menos 2 vezes 180. 6 vezes 2, 4. 4 vezes 180, 720. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono equivale a quantos graus? 720 graus. O número de diagonais que o hexágono possui. Queremos descobrir o número de diagonais? Diógenes, é só desenhar um hexágono e encontrar. Sim, se fosse um polígono de 50 lados, né? Seria bem mais complicado. Então, para encontrar o número de diagonais de um hexágono, vamos utilizar a equação das diagonais. Diagonal é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. D é igual a 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. 6 vezes 3, 3. 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3, 18. Dividido por 2, D é igual a 9. Então, o hexágono possui 9 diagonais. Se um hexágono possui 9 diagonais, isso foi possível porque nós substituímos o N pelo 6, que é o número de lados que possui um hexágono. Certo? Perímetro é a soma dos lados. E nós vamos falar agora, pessoal, sobre como encontrar a área de um polígono convexo regular. Calma aí, Diógenes, polígono convexo, tudo bem. Agora, o que é um polígono convexo regular? Um polígono convexo regular é um polígono que possui lados, né? Que possui os seus lados sempre de correspondentes à mesma medida. Por exemplo, um hexágono. Um hexágono regular é um hexágono que possui seus 6 lados medindo a mesma medida. Um hexágono, para ele ser regular, se um lado dele mede 10 centímetros, todos os lados dele têm que medir 10 centímetros. Caso ele possua
um lado medindo 6 centímetros, outro lado medindo 5 centímetros, ele já não é um hexágono regular, ele é um hexágono irregular. Então, para encontrar a área, nós vamos falar por hora dos polígonos regulares. Isto é, os polígonos convexos que possuem todos os lados de mesma medida. Para encontrar a área de um polígono regular, a área é igual a n, que é o número de lados, vezes a quantidade de lados, o valor dos lados elevado ao quadrado, dividido por 4, vezes o valor da tangente de 180, dividido por n. Calma aí, Diógenes, tangente, eu não sou obrigado a saber o valor da tangente de um número, a não ser que seja 30, 45 e 60 graus. Sim. Por exemplo, vamos supor que, igual no exemplo que a gente vai falar, vamos precisar da tangente de 15 graus. O exercício ele será obrigado a fornecer o valor dessa tangente. Então, para encontrarmos o valor dessa tangente, né? Agora, se fosse 30, 45 e 60 graus, o exercício não seria obrigado, porque nós teríamos que saber elas de cor, né? Que são ângulos notáveis. Agora, o exercício pediu para encontrarmos, né? Calcular a área de um polígono regular de 12 lados, então um dodecágono, né? Um polígono de 12 lados, onde cada lado mede 4 centímetros. Nós vamos encontrar o polígono desse lado, né, pessoal? A área desse polígono regular de 12 lados, e esses 12 lados possuem 4 centímetros cada lado. Vamos ter que utilizar a equação da área do polígono. A área é igual a n vezes L ao quadrado, dividido por 4 vezes a tangente de 180 dividido por n. Lembrando que n é o valor dos lados, é a quantidade de lados. L é quanto mede os lados. Então, dodecágono não é 12? Então, o exercício falou que é um polígono de 12 lados. Então, onde tem n, colocamos 12. Ó. 12 vezes 4 ao quadrado. Por que 4? É o valor dos lados. Quanto que mede os lados? 4. Então, vai ficar 12 vezes 4 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Então, vai ficar 12 vezes 16. Dividido por 4 vezes a tangente de 180. Aqui no lugar do n colocamos 12 também. 180 dividido por 12, 15. 4 vezes a tangente de 15. Aí, pessoal, o que que a gente faz? Nós vamos vamos encontrar a tangente de 15. O exercício, ele falou que a tangente de 15 é 2 menos raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 não é um número racional, é um número irracional. Então, nós utilizaremos um valor aproximado, né? Então, raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Então, isso daqui seria a mesma coisa que 2 menos 1,73. Ah, Diógenes, e cadê o 4? Ó, a gente simplificou. 192 dava para dividir por 4, não dá? Então, a gente dividiu. 192 dividido por 4, 48. Então, por isso que aqui ficou 48 e o 4 sumiu. Por quê? A gente dividiu 192 por 4. Simplificou, né? Dividimos 192 por 4, 48. Então, ficou 48 dividido por 2 menos raiz quadrada de 3, que é aproximadamente 1,73. Então, 2, né? Então, vamos pegar o 2 menos 1,73. Ok? Subtraindo 2 menos 1,73, o nosso resultado será 0,27. Então, vamos pegar
e dividir 48 por 0,27. Então, vai ficar 48 dividido por 0,27, que vai dar um resultado aproximado a esse, a 179,13 centímetros, ok? Gente, então é isso daqui. Ah, Diógenes, esse valor da tangente aqui é complicado. Sim, nas próximas aulas, nas aulas de revisão, nós vamos trabalhar com valores decimais, ok? Então, esses valores aqui, vamos sempre estar fornecendo o valor da tangente em valores decimais para vocês. Então, essa é a fórmula. Na hora que você olha a fórmula, você acha, nossa, que coisa louca, né? Mas você vê que é só substituir e encontrar. Ainda mais que aqui no lugar desse 2 menos raiz quadrada de 3, nós vamos utilizar valores decimais. Ok, pessoal? Em matemática 2, nós não temos tarefa, porque essa daqui é só a primeira vez. Nós vamos falar sobre área de polígonos irregulares e praticar exercício com áreas de polígonos regulares e irregulares na nossa próxima aula. Ok? Pessoal, é isso. Tchau. Espero que tenham entendido.